caros internautas, participantes do Encontro Macro-Regional 2023, nossas saudações de natureza espiritual. Hoje temos a tarefa muito significativa neste encontro de refletir sobre o papel do Evangelho na contemporaneidade. E foi pensando nessa temática que cabe a nós, cristãos novos, da era contemporânea, fazer acontecer no mundo, que passamos, então, a refletir sobre a nossa história, sobre os eventos da atualidade, sobre o nosso vir a ser. Foi numa dessas tardes de reflexão que começaram a passar as imagens da história da humanidade. Vi de novo a experiência de Cartago, sempre detestada por Roma, e que conseguiu sobreviver por algum tempo, construindo o seu monumento histórico em matéria de política, em matéria de comércio, e depois desaparecida. Veio à mente o nascimento, crescimento, o apogeu de Roma, suas circunvizinhanças, a Itália, e depois a decrepitude, a senilidade, e como vagas das areias que recobrem todos esses monumentos de outrora, muitos deles soterrados, aquele império desapareceu. Recordei-me da história brilhante do Antigo Egito, as construções que revelam um conhecimento inusitado, as pirâmides, a esfinge, os saberes que atravessaram os séculos e aquela civilização praticamente desapareceu. Vi surgirem os profetas de Israel, a começar pelo libertador do povo hebreu, Moisés, Jeremias, Isaías, Malaquias, Oséias, e aquele povo unificado num Deus único perpassa o mundo trazendo essas notícias, mantendo-se uma diáspora, muitas vezes fruto das invasões, dos domínios econômicos e sociais, principalmente da guerra. Vi a Síria, a Mesopotâmia, os grandes guerreiros construindo estradas, abrindo caminhos e dominações. Tudo passa. Vi o apogeu do pensamento grego, criador da filosofia, século V de Péricles, as imensas reflexões que envolveram todo o mar Mediterrâneo, pelas colônias gregas situadas naquele entorno, que também desapareceram. Vi nascer a Idade Média, vi a Índia desde os tempos do Mahabharata, de Krishna, das batalhas da autotransformação, do Bhagavad Gita, tudo desapareceu. A Idade Média, suas sucessivas levas de povos, de criaturas, também tiveram uma natureza efêmera. Vi surgir a Idade Moderna, as mudanças das esferas culturais, as possibilidades novas da ciência, da filosofia, da arte, um pouco da religião em decadência, e como isso construiu todo um monumento cultural chamado civilização do Ocidente. Mas o que aconteceu com tudo isso? Um crescimento expansivo em matéria de tecnologias não foi capaz de barrar o sofrimento humano do século XX e transformar a Europa num verdadeiro fogaréu, onde as paixões humanas se incendiavam
numa mortandade jamais presenciada em toda a história da humanidade. 2 guerras mundiais. E refletia sobre isso, pensando por que o ser humano age dessa forma. Porque, apesar de toda a expansão que lhe dá conforto, que lhe dá bem-estar, lhe garante mais facilmente a sobrevivência pelos bens da natureza, agora multiplicados pelos saberes da ciência, porque ainda assim ele não consegue viver a felicidade, não consegue conviver de tal forma que o bem-estar se instaure no mundo e todos possam dizer que estão no paraíso das realizações terrestres. Quantos sonhos apareceram desde então na história da humanidade? Sonhos de natureza espiritual, nos pensamentos indianos, sonhos de natureza organizacional, na República, por exemplo, de Platão, né? Depois, a tentativa de Pax Romana de Júlio César, mais tarde, as ideias de Campanella e a Cidade do Sol, a célebre ideia de organização de uma sociedade como a utopia de Thomas More, ou mais recentemente o Walden, posteriormente o Walden II, lembrando a natureza como o ambiente apropriado para a vivência da felicidade, da convivência pacífica. Mas esses sonhos, essas grandes aspirações, não encontraram ressonância em nenhum momento na vivência das civilizações. Continuamos naquela grande luta de angariar possibilidades de dominação e submissão, seja nas relações individuais, nas relações coletivas, grupais, entre as nações, há sempre uma espécie de medo de perder, de ser dominado. E, além disso, caminha-se com um modo existencial para ter cada vez mais bens de consumo, propriedades, bens até imateriais, posses afetivas e, às vezes, até mesmo domínios espirituais. Porque a humanidade, o ser humano, procede assim? Será que não haverá um tempo que seja algo diverso de todo esse tipo de comportamento, de atitude? Tanto progresso, tanta tecnologia, tanto avanço no direito, na ecologia, e o homem construindo armas para destruir o próprio homem. Dá uma tristeza, em certos momentos, aos poetas que sonham por uma outra vida e, às vezes, escrevem, como fez Maria Dolores em vida, no outono da vida, tudo se fundindo naquele olor violáceo do sol que se põe, e a alma repousando na estância da saudade para rezar com a voz trêmula e os olhos rasos de água, o rosário das suas próprias recordações. Onde os sonhos, os ideais e as emoções, tudo se vai com os anos e o otimismo, e a excelsa alegria de viver. Onde vai tudo isso? Tudo mentira? E o amor? A sagrada doutrina que nos ensina a chorar, a crescer e a sofrer. Será a vida da civilização somente amarguras, desenganos no outono da vida? Resta apenas recordar para reviver? E a gente pergunta ao vento, ao mar, a Deus, enfim, pondo a alma e a vida nessa pergunta que encerra a amargura de uma dúvida sem fim. Então, nunca mais tudo quanto idealizei, foi para isso que sofri, foi para isso que amei, e a mocidade, e o rincão muito amado lá tão longe, e os serões da família, os prados verdejantes, as noites de luar e as fontes cantantes, tudo se espiritualizando ao choro harmonizado da viola gemendo sobre os dedos do caboclo apaixonado. Então, nunca mais. E uma voz cortante, uma voz que dói, responde estertorando
em lamentos e ais. Talvez a voz do corvo de Edgar Allan Poe, nunca mais, nunca mais. Esse é o panorama da vida que nós estamos percebendo. Chega-se ao ponto de saber-se que, em que pese a superação das necessidades de sobrevivência pela alimentação, pela segurança nutricional, em que pese a melhoria até mesmo dos controles da agressividade humana em alguns lugares, continuamos na angústia, no sofrimento, pois que ampliamos o espectro de adoecimentos com a depressão, com a ansiedade, com o suicídio. Será que esses sonhos não têm futuro? Será que essas grandes aspirações que aparecem aqui e acolá nos discursos das criaturas que aspiram com uma era nova, com um anseio novo, e que gritam por um tempo que, ainda que seja longínquo, não haverá mais as contingências humanas tal como as conhecemos em matéria de destruição, em matéria de desrespeito, em matéria de preconceitos? Será que não haverá um tempo assim? Foi nesses dias de reflexão, principalmente nessa tarde de sábado, que em devaneio encontrei-me em uma outra realidade. Como que levado por uma inspiração ou uma espécie de criatura solícita do mais além que dizia-me: não se entregue a esse tipo de reflexão pura e simplesmente marcada pela impossibilidade de realização. Tudo isto é uma visão inapropriada da grande saga da humanidade, da grande ascese da alma dos povos, da alma da vida de cada criatura que marcha para a plenitude. É preciso sonhar mais, é preciso acordar as fibras mais íntimas de cada criatura para que ela sinta a grandeza de si próprio. Parecemos tão pequenos, diante desse cosmos imenso, dessa multidão de pessoas que formam os formigueiros das metrópoles, tão pequenos, frente à enormidade do conhecimento que se sucede numa rapidez incrível e das tecnologias que avançam no plano horizontal da matéria, das comunicações, das vivências energéticas com uma velocidade inacreditável para os nossos ancestrais. Não pense que aí se encerra a grande saga da humanidade. Venha e veja. E foi então em devaneio que encontrei outro tipo de realidade. Ali dizia-se simplesmente: há um roteiro, há um guia, há um modelo a ser seguido. Chama-se Evangelho. Ele ainda é lembrado exatamente porque nunca foi vivido. Porque jamais a criatura humana conseguiu apropriar-se adequadamente das suas mensagens, que exige uma transmutação interior, mais que informações e vivências cognitivas, significa entronizar no íntimo da alma aquilo que já está lá, mas agora pode reverberar numa sintonia entre sociedade e subjetividade, de tal forma que se configura um outro tipo de realidade. E foi assim que, neste devaneio, apareceram algumas referências significativas. A primeira delas, sobre a crença no próprio ser humano. Havia uma voz tonitruante para os nossos ouvidos em devaneio, e que era suave e enérgica, numa espécie de ideoplastia que nos dizia: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. De imediato deixei-me tomar por uma reflexão. Então, somos muito mais do que essas criaturas ínfimas que vão desaparecer com o primeiro sopro da morte que nos afetar? Sim, somos muito mais que isso.
Somos a própria possibilidade, a potencialidade, como diria o filósofo Aristóteles, da perfeição. Mas que está aí manifesta, mas que ainda pode estar presente em nossa realidade cotidiana, que um dia se tornará aquilo que nós aspiramos, agora com o nome de realidade. O Pai Celestial, o Deus onipresente, o Espírito e vida da própria natureza do cosmos, da criação, o ser, gênese e finalidade última de toda a criatura, é o nosso foco, a nossa mira, a nossa realidade. É claro que de imediato vieram-me à mente as lembranças de como era difícil lembrar-se de Deus Pai, Deus transcendência, Deus plena comunhão, Deus integração. Mas, de alguma sorte, ali, naquele universo em devaneio, era possível ver criaturas que estavam ligadas a esse tipo de vivência e de situação. E todas as outras questões, todas as outras demandas, todas as outras buscas estavam como espécies de afluentes desse grande rio, que era a busca da perfeição, da plenitude. Isso me dava, em certo sentido, um valor imenso ao potencial e, naturalmente, ensejava possibilidades grandiosas de realização. Mas havia mais, havia uma outra expressão que aparecia no frontispício de algum templo ali presente. Brilhai a vossa luz diante dos homens para a glorificação de Deus. Então há em nós uma luminosidade que pode ser expressa, que pode ser transfundida para a realidade, que pode ser apresentada às criaturas no estágio humano para bem realizar-se desse tipo de situação. Mais uma vez, reforçava-se ali, naquele instante, a noção do nosso poder criativo, da nossa capacidade inventiva e realizadora em termos de transformações da vida e da própria experiência do conviver. Mas mais ainda, adiante aparecia um outro templo que dizia: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, quem visse aquele ambiente, aquela situação, aquele modo de estar e notasse a expressão dessa frase que aparecia num brilho especial e luminoso, seguramente se sentiria emulada, entusiasmada, marcada por uma vitalidade realizadora significativa, pois sabia-se que aquela mensagem era a crença plena na natureza do ser, na experiência evolutiva, na grande ascese caminhando para a realização, de tal forma que adquiria esta metáfora de ser sal, que torna a vida mais saborosa, e ser luz, que afasta todas as sombras da nossa realidade. Belas expressões iniciais para quem adentrava nesse devaneio, aquele mundo de criaturas em ação. E aí veio logo uma questão que era fundamental, ligada à experiência diária da convivência humana. Se temos um sonho, o sonho é do viver em paz, é o do viver numa comunhão fraterna, é viver numa experiência em que permutamos os nossos sucessos, as nossas limitações e integramos-nos de tal forma que podemos, então, expressar a amorosidade com facilidade. E lá estava escrito que era preciso amar em plenitude. Quando pensei, refleti, será que era amar os inimigos? Incluí-los na nossa lista? Veio-me a resposta como uma espécie de um vento que passa trazendo uma canção especial, mas não há mais inimigos.
É por isso que o amor é possível. É por isso que a inclusão pode ser plena. É por isso que a alteridade vai ser valorizada. Porque já não há mais a consciência de separatividade. Já não consiste mais viver como indivíduos que se isolam, que criam fortalezas em torno de si e um fosso para separar dos outros e impossibilitá-los de entrar no seu mundo. Agora, é um outro instante, parecia-me, naquela civilização, um outro jeito de sentir a realidade. E porque não havia aquela separatividade, também não havia a diversidade. Não havia a possibilidade de se pensar que o outro poderia prejudicá-lo, até porque, no íntimo daquele pensamento, havia uma noção cósmica da presença divina, dizendo que toda criatura vive e experiencia o seu mundo conforme a justiça plena, a necessidade vital e o seu próprio merecimento nas circunstâncias que vai vivenciando. Então, o amor agora era algo que chegava ao estágio de vivência por manifestação de energia. O amor já não pedia complemento, já não exigia reciprocidade, já não condicionava-se em qualquer característica pura periferia da existência da personalidade humana. O amor simplesmente expressava-se na sua natureza íntima, que é a amorosidade, cujas palavras, por mais que coloquemos presentes nos nossos lábios e nos seus ouvidos, não sabem dizer o que é isto, senão por uma experiência direta. Então, com isso, também desaparecia aquela necessidade tão comum no nosso mundo, o mundo das mágoas, o mundo das ofensas, o mundo dos perdões. Sim, isso já não fazia parte daquele momento, daquela cultura, daquele ambiente. Percebia-me vivendo num estágio tal de devaneio em que compreendia que tudo isto era fruto de uma crença. Os outros podiam me ofender, os outros podiam me prejudicar, os outros podiam, de alguma forma, mexer com meus sentimentos e aí gerar aquele fenômeno muito conhecido dentre os humanos de mágoa, ressentimento, desprezo, de certa forma, congelamento de relações, isolamento. Nada disso era mais possível, porque cada criatura ali já estava em outro momento existencial, já concebia e fazendo parte de uma grande comunidade, estava numa sese continuada para experienciar a plenitude de Deus e todo o outro não era mais simplesmente o outro, era um conviva da sua experiência, era alguém que partilhava o seu mundo, a sua vida, as interações eram contínuas e as marcas de cada um eram marcas de alegria, marcas de satisfação, marcas de progresso, marcas de quem está na senda da evolução, compreendendo que pode chegar à plenitude, conforme a frase inicial do Sede Perfeitos. E era por isso que, de repente, eu pude observar, devaneando, que uma microcomunidade se reunia e aplicava um preceito do Evangelho: confessai-vos uns aos outros. Só que ali, confessai-vos era partilhar a fé, partilhando a fé no progresso, a fé na transformação de cada um, a fé na autorrealização que se fazia grupal, que se fazia conjunta com aquele pessoal. E era interessante, ainda no devaneio, como cada um podia expor-se, sem nenhum julgamento, sem nenhuma querela, do ponto de vista de verificar se estava ainda no caminho da certeza ou do erro, da verdade ou da mentira. Não, não se tratava disso. Era um olhar suave, integrador, compreensivo,
que se fazia presente naquele instante e que verificava o estágio da realização de cada um. É como se todos conhecessem a antiga alegoria da escada de Jacó e soubessem que podiam estar em degraus diferentes, mas todos indo para a realidade última que se chamava Reino dos Céus. Era interessante, então, ver como, além das palavras pronunciadas, havia a vibração, havia a energética psíquica que unia aquelas criaturas, havia a linguagem não verbal em que se apercebia-se do estágio de cada um. E é claro que ali a verdade se tornava mais eficiente, mais proficiente, pois não era possível o autoengodo, nem para ser mais no discurso, quando não era na realidade, nem também o contrário, ser menos na palavra, quando já havia avançado, pois a vibração, a energia que emanava de cada criatura era o sinete, era a marca da vivência real que estava sendo apresentada ali. Era um ambiente, portanto, de entusiasmamento, de reavivamento das esperanças, das alegrias, da fé e da atuação no mundo. E esse confessai-vos mostrava que cada um tinha suas limitações. Não eram iguais, não estavam no mesmo padrão, mas estavam na grande ascese e compreendiam isso com clareza, com nitidez, de tal forma que podiam exercitar isso aceitando cada um no seu perfil, nas suas possibilidades e nas suas vivências. Os trabalhos estavam cada vez mais reduzidos, do ponto de vista do esforço físico. Ali, a tecnologia atingia o inusitado. Chegava a padrões que aliviavam o corpo físico. Éramos humanos, eles eram também humanos no devaneio, de todas as grandes tarefas do ponto de vista do esforço. Havia mais tempo para a reflexão, para aquilo que alguém um dia chamou o ócio criativo, a busca da verdade. E é claro que, além de cumprir as normas necessárias para a sobrevivência, através do trabalho, para a garantia da espécie, de alguma forma, por mecanismos cada vez mais sofisticados e diferentes do que estamos acostumados, havia ali algo de especial. Era que as criaturas, todas elas convergiam para um grande objetivo. E o objetivo chamava-se realização plena na carreira da evolução. Porque não estavam iguais, tinham trabalhos diferentes, porque tinham aptidões diversas, executavam tarefas variadas, não eram idênticas, mas tudo aquilo valia a sobrevivência, valia os bens necessários para a automanutenção, valia as possibilidades de encontrar recursos para a execução das suas próprias tarefas. Não era uma igualdade periférica. Isso não interessava aquelas criaturas. Existiam desigualdades, mas elas eram desigualdades diferentes da que nós estamos acostumados a viver no mundo atual. Eram desigualdades em função das aptidões, das tarefas, das necessidades de realização e conforme o seu nível de maturação espiritual. E o que é mais curioso é que havia, nesse contexto sociocultural que eles arrumavam a maneira de existir no mundo, uma ideia-chave. O que importa é a riqueza do eterno. E a riqueza do eterno é aquilo que se faz buscando o reino dos céus e sua justiça. E buscando o reino dos céus e sua justiça, aparecem possibilidades novas de realização, que é a energética psíquica, a empatia espiritual, a interexistencialidade, que lá se fazia como uma norma extremamente natural, facilitam o encontro das demandas e das necessidades do mundo para viver ali, naquelas circunstâncias. Pois bem,
Porque viviam desta maneira, desconheciam a ansiedade do amanhã, não sofriam pelo futuro, pelo medo de algo desagradável nas posses materiais acontecerem. Nada disso perpassava a mente daquelas criaturas, estavam longe desse tipo de sofrimento. Nem também tinham as frustrações de natureza material. Estas haviam desaparecido na história pregressa daquele tipo de população. Eram como que histórias de antigamente, quando não sabiam viver, focados na ideia diretora da vida, que era exatamente planificar-se, divinizando o mundo, divinizando a matéria, divinizando a própria convivência. Então, com estas características, eles organizavam a sociedade que era mutante em matéria de posses e de bens materiais. Por que isso? Porque quanto mais evoluída era a criatura, mais ela vivia na dinâmica psíquica espiritual elevada e menos necessidades possuía. Ia restringindo as suas demandas e, por isso mesmo, restringindo as suas posses e restringindo as suas inquietações em relação ao futuro. Parece até uma lembrança utópica de Thomas More, é que a propriedade era tanto maior quanto menor fosse o estágio evolutivo que a criatura se encontrava. A riqueza verdadeira, a riqueza duradoura, a que transcende as transmutações naturais da vida física, não era um anseio, não era motivo da grande busca das criaturas. Não se travava esse tipo de litígio, não se buscava esse tipo de apropriamento, porque ele não tinha significado. Algo mais relevante, mais imperioso se fazia na vida daquelas criaturas e elas se apresentavam dessa forma. Ora, nesses termos, era natural que cada um soubesse de si e caminhasse para aquilo que se chamava de autarquia. Não é o termo como conhecemos na atualidade, é o governo de si mesmo. Ao invés de leis, decretos, regimentos, detalhes sobre um tipo de governança, ali cada criatura cada vez mais sabia de si, do seu autogoverno, das suas possibilidades existenciais, dos seus deveres, dos seus direitos, decorrentes do seu mérito, que era natural. As vigilâncias exteriores não tinham nenhuma importância para aqueles seres. Já não era necessário, portanto, aquela força constrictora que nós vemos na nossa sociedade para enquadrar as criaturas na realidade de uma lei construída por um consenso ou por um ditado de alguns grupos nas oligarquias, nas plutocracias e coisas parecidas. Não era bem assim que funcionava. Era que cada um já possuía uma consciência de si, da relação com o outro, com o mundo, de tal forma que era a própria pessoa a vigilante de si mesma. E quando ela, de certa forma, ressumando algum passado evolutivo, alguma criação antiga da sua própria vida, voltava-se para algo primitivo, ela própria conhecia no íntimo o fragor daquele movimento que se fazia desestruturante para si mesma e recorria aos outros para se auxiliar num processo que nós poderíamos equivaler à educação e transformar-se como tal. Por isso, a vigilância externa passava inteiramente desnecessária nesses momentos existenciais, porque a consciência interior ela era o grande juiz da realidade que a pessoa vivia dessa forma. Mas é claro que havia, porque estávamos conhecendo pessoas de diferentes estágios evolutivos, havia algum grau de organização em termos de governança. E as pessoas podem ficar surpresas
porque a governança se fazia pela característica amorosa e sábia de uma liderança servidora. Aquele que serve mais. Aquele que, na tradição do Evangelho, se transforma no maior no reino dos céus. Mas não havia possibilidade de enganos, porque a vibração da pessoa, a experiência transformada em energética que circulava, criando uma psicosfera, identificava quem era realmente liderança servidora. Não havia necessidade de se fazer conchavos para ser escolhido para isso ou para aquilo. Não havia necessidade de ter ganhos especiais porque era liderança servidora. Não havia necessidade de arrogar-se a uma espécie de trono em que manda-se e os outros são submissos, porque nada disso tinha importância nesse tipo de viver, nesse tipo de existir. Foi assim que eu vi progressivamente cada detalhe do Evangelho ali sendo apresentado. A educação usava linguagens as mais variadas, conforme a capacidade de cada criatura de receber. Desde a linguagem simples, simbólica, metafórica, através de histórias capazes de emular aquelas criaturas, só que com um conteúdo bem mais refinado do que nós conhecemos na atualidade, até aquelas linguagens que eram puros silêncios. E no silêncio, a emissão psíquica da criatura construía uma psicosfera que atingia a sensibilidade daqueles que estavam próximos da sintonia daquele tipo de realização. As diferenças, portanto, eram gritantes em matéria educativa. A linguagem era sempre de natureza a entusiasmar as pessoas no seu próprio progresso. Havia ali, caracteristicamente, um objetivo de mostrar à pessoa que o seu potencial está à espera de desvelamento, que ela pode crescer, ela pode amadurecer, ela pode avançar de tal maneira que a situação se torna muito melhor para ela e a sua felicidade se instaura nesse tipo de realização. A área da justiça, como já mencionei de passagem, não precisava de autoridades exteriores, mas ainda assim, como alguns precisavam de exemplos, necessitavam de algum tipo de influência, existiam aquelas figuras que eram verdadeiros sábios, que podiam ali expressar de melhor forma qual era a conduta mais desejável naquelas circunstâncias. E como aquelas criaturas percebiam que esses exemplos eram significativos, elas próprias se encarregavam de dar seguimento a esse tipo de atitude e de situação. Foi assim que eu vi que havia um mundo no devaneio em que o Evangelho era aplicável, era vivido, era experienciado. Mas a tarde de sábado se ia e o devaneio foi desaparecendo. Naturalmente, buscávamos, de alguma forma, traduzir isso para a nossa realidade. O que teríamos que fazer nesse tipo de situação? O que poderíamos exercitar nesse tipo de vivência, trazendo para o nosso cotidiano da experiência humana e, em especial, da experiência do movimento espírita? Foi aí que eu me lembrei de duas mensagens significativas. Uma delas falava dos novos obreiros do Senhor. Ora, isso me remetia de imediato a uma mensagem anterior. Os obreiros do Senhor e os bons espíritas. Mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, a nossa tarefa é muito significativa. A nossa tarefa é evolucionária, um termo criado para falar da revolução que podemos fazer no mundo. A nossa tarefa
é a revivescência do Evangelho, que também nunca conseguiu ser plenamente vivido enquanto civilização. Mas para reviver esse Evangelho, os novos obreiros do Senhor contavam agora com um instrumento cultural mais vasto, mais amplo do que aqueles que viveram no tempo de Cristo. É que as vozes do céu que se manifestaram nas igrejas de Antioquia, de Éfeso, em especial, agora estavam manifestadas nos vários recantos dos países, principalmente no Ocidente, para revelar aquilo que nós viemos a chamar de Espiritismo. E ao trazer isso à baila, trazemos com a conotação da contemporaneidade. O Espiritismo, como revivescência do Evangelho, pode ter uma dimensão empírica, experiencial, que nós rotularemos de científica, e podemos nos infiltrar nisso para mostrar a grandeza desta lição que nos vem dos tempos da Galileia, da Palestina, quando Jesus perlustrava aqueles caminhos. Porque ele vai falar de imortalidade, vai falar de que a morte não é o fim. E nós encontramos isso na nossa consciência de interexistencialidade ampliada, na fenomenologia mediúnica, na fenomenologia anímica que adentra o mundo espiritual. Mas ele vai falar também que é preciso nascer de novo, e nós vamos encontrar isso na tradição espírita, pela lei da reencarnação, agora estudada pela regressão de memória, pelos sinais de nascença, pelas lembranças de crianças em vidas passadas. Mas mais que entender a palingênese ou reencarnação enquanto fenômeno, é compreendê-la como mecanismo da evolução. E Jesus vai nos dizer que há um reino a ser procurado, a ser vivido, a ser experienciado, e aqui temos a tradição espírita a nos recomendar a viagem de si a si mesmo, o resgate do ensino do templo de Delfos, conhece a ti mesmo e aplica isso na tua vida e conhecerás esse reino dos céus. Gravitará então, como diz Platão, em psicografia, em torno de Deus como o grande objetivo do existir. Mas não ficaremos só nos saberes, mesmo que entronizados na nossa vivência cotidiana, ficaremos também nas buscas de convivência. E aí aparece a tradição do samaritano, que era o bom em matéria de cuidado com alguém que ele desconhecia, com um lembrete: fora da caridade não há salvação, e um reforço como um tríptico: Deus, Cristo e caridade, nos frontispícios de alguns centros espíritas e da Federação Espírita Brasileira. E mais que isso, essa revivescência do Evangelho também se dá no campo social. Nós podemos imaginar que com os instrumentos que possuímos, em termos de saber e em termos de experiência já vivida, podemos mostrar um outro paradigma existencial. E mostrar isso significa construirmos a nossa comunidade. Comunidade no sentido profundo, íntimo dessa palavra, que tem algo comum. E esse algo comum não é a exterioridade, é a nossa natureza intrínseca, gênese do divino, e mais que isso, é o nosso modo de perceber essa vivência e caminhar na direção da grande realização através da ascese que nós nos propusemos em comunidade. Viver isso em cada célula, o centro espírita, em cada região, os conselhos regionais, em cada estado, nas federativas, e traduzir isso nas ações no mundo. E esta tradução que nós falamos nas ações no mundo pode tocar todas as realidades sociais que nós estamos acostumados. Nós podemos exemplificar
esta doutrina, ou esse pensamento de revivescência do Evangelho na área da saúde, criando prevenções mais avantajadas pela construção de psicosferas evoluídas que eliminam progressivamente as lavas mentais e os adoeceres obsessivos tão comuns na nossa atualidade. E mais ainda, mostrando a nós próprios, exemplificando para os outros que sentido de vida é fundamental para construirmos a nossa sanidade. E que esses estados de falta de significado existencial que levam a quadros depressivos podem ser banidos pela linguagem vivenciada do próprio Evangelho. Nós podemos também adquirir possibilidades de atuação, mesmo na matéria, a partir dos fluidos, das nossas energias mais evoluídas, e mostrar que, além da química, além da física, que fazem os tratamentos da atualidade, há uma psíquica, há uma modalidade de atuação que vai além dessas formas e que vai ter progressivamente uma grande relevância na construção de novas possibilidades de cura dos corpos físicos, que vão ser mantidos por uma energética espiritual muito mais rica, mais clara e mais plena, graças a esses ambientes criados com psicosferas especiais para fazer com que as pessoas recuperem a sua vitalidade e aprendam que podem melhorar essa qualidade de vida. Nós teremos outros caminhos para a economia. A economia que emerge do Evangelho é uma economia em que cada um atende às suas necessidades, mas participa dessa comunidade doando o melhor que pode. Insisto, sem ter o tacão da lei, da polícia, da obrigação formal, porque é a alma da criatura que sente isso um gozo, um prazer especial, uma vivência significativa. E vão surgir outras possibilidades de trabalho, cada vez mais centradas no cuidado com o outro, na realização de estímulos evolutivos, o que hoje domina a nossa existência no mundo físico estará entregue à tecnologia, mas aquilo que é do domínio psíquico, da criação cultural, da vivência espiritual, isso caberá à nova economia realizar e nós poderemos exemplificar de várias formas como isso pode acontecer. É claro que as relações humanas estarão muito mais próximas das uniões espirituais, das vivências entre as criaturas que se integram, se comunicam, se organizam sem os velhos hábitos da possessividade que nós podemos superar pela construção da lídima amizade, do legítimo sentir em comunhão com aquelas criaturas. Fazendo isso, então, aparecerá movimentos naturais entre as criaturas, e quando um se faz onda do mar, o outro, que lhe é companhia, será uma espécie de areia da praia que recebe aquela onda quando aqueles chegam. E se um se faz abelha no ambiente de um jardim, o outro se apresenta como flor e, de alguma sorte, cede o pólen para que a abelha realize isso e, ao mesmo tempo, lhe ajude no espalhamento daquele poder de polinização. Em suma, haverá uma espécie de natural completude, nenhuma exigência, nada de confiança ou desconfiança, porque essas duas palavras que fazem parte do nosso repertório atual serão simplesmente antigas lembranças do tempo em que tínhamos uma antessala para viver decepções. Porque todo mundo que vive nesse estágio tem sempre um receio do que pode acontecer no futuro. E nada empanará o brilho dessas relações, pois simplesmente, quando vier a razão, o outro apresentará o seu complemento, que é a sensibilidade. E a razão não se fará tão fria, e a sensibilidade não se transformará em algo emotivo, sem equilíbrio, e ambos encontrarão aquilo que é o senso
mais pleno de sanidade, o senso mais pleno de realização conjunta e coletiva. E assim poderemos viver esse reino dos céus nas bandas da terra. A nós, cristãos novos, que podemos devanear, que podemos receber a inspiração espiritual de tantas criaturas que nos antecederam no carreiro da evolução, é chegado um momento que podemos pensar, sentir, experienciar esse tipo de realidade. Que não nos acomodemos nos limites tradicionais das nossas vivências. Que não pensemos que isto é um devaneio para futuras encarnações. Podemos, desde já, nos apropriar desse tesouro imenso como realidade vivencial. Há em nós um lugar sagrado, onde a marca do divino está presente e que nós podemos adentrá-lo pela introspecção e verificar que tudo lá no íntimo é pura amorosidade, como Deus é amor. E que podemos ainda, nesta encarnação, transmudar esta amorosidade em ação, descentrando-se, criando, renovando, transmutando tudo aquilo que existe e que é mera passagem evolutiva. Assim como os impérios se esboroaram, assim como as conquistas do passado ficaram ultrapassadas, assim também a civilização do presente, com os evolucionários do Evangelho, será transformada completamente. Companheiros desta viagem espiritual evolutiva, amigos de fé, camaradas neste caminhar, ainda que pesem diferenças externas entre nós, não podemos deixar de ser aquelas criaturas que sonham cada vez mais elevadamente, cada vez mais capazes de modificar as estruturas para melhor, seguindo os padrões da evolução que já estão presentes no nosso conhecimento intelectual e podem ser transformados em parâmetros para a avaliação da nossa vida. Nesses tempos que aparentemente são cheios de novidades, de transtornos, de inquietações, de descobertas valiosas e, ao mesmo tempo, de usos inadequados, em que vivemos o sonho de uma paz e, ao mesmo tempo, convivemos com as regras da morte entre criaturas humanas provocadas pelos seus instintos de sobrevivência, está na hora de possuirmos o reino dos céus, de adentrarmos esse tipo de experiência e chegarmos a qualificar a nossa vida por esse caminho. Não temamos os que matam o corpo. Antes, fiquemos inquietos com a estagnação nossa, que, de certa forma, é uma morte em vida de todo o grande progresso espiritual. Que possamos nos dar as mãos, reunir-nos em consensos espirituais, trocarmos ideias e construirmos novas formas existenciais nos planos da vida comum e assim marcharmos para a grande realidade que nos espera, o Evangelho vivido, planificado, experienciado, praticado no mundo. O modelo e guia continua sendo o grande sonho, a grande aspiração que um dia poderemos dizer que alcançamos. E ele próprio já anunciou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos o que ele fez e mais ainda. Ora, nós podemos pensar que essa fé está no momento de se expressar. Que Deus nos abençoe, que o Evangelho nos inspire e que a macro-regional possa ser um marco, uma referência no transformismo evolutivo de cada criatura que participe e de cada região, de cada centro, possa nascer uma nova luz, uma nova experiência que proclame em alto e bom som que o Evangelho está de volta na sua plenitude.
Novembro de 2023. Você tem um encontro marcado com o Movimento Espírita Baiano. Dias 2 a 5 de novembro. No Fiesta Convention Center, em Salvador. 20º Congresso Espírita do Estado da Bahia. O Espírita no Mundo. Inscrições abertas. Venha, participe!